Dentro da história da nossa cultura, a gente tem uma ideia de um Deus que é um Deus Pai, um Deus Criador e é um Deus universal. Como se a figura divina, a grande figura que protagoniza o imaginário sagrado da nossa civilização, fosse desde o começo das eras, desde o começo dos tempos, uma figura de um Pai Criador. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa imediatamente nessa imagem de um senhor sentado no alto de um trono celeste ou no alto de uma montanha que governa o mundo e que de alguma forma é o grande regente do cosmos. Porém, para fazer esse resgate da história das mulheres dentro do contexto das narrativas sagradas e da história das religiões e da história da mitologia, é muito importante que a gente, de alguma forma, retorne a um período histórico, ou melhor, a um período pré-histórico, onde existiam sociedades matriarcais, onde existiam grupos sociais, digamos assim, matrilineares, e onde Deus era mulher, né? É exatamente esse o ponto. Uma grande figura divina que protagoniza o nosso psiquismo, que protagonizava o nosso imaginário, e não só isso, também protagonizava o centro da nossa vida política e da nossa vida social, e sendo uma divindade criadora e mãe e mulher, de alguma forma também sustentava ideias e parâmetros e virtudes de um outro tipo de organização social. Quando a gente pensa em história das nações civilizadas, a nossa linha do tempo tem mais ou menos 5.000 anos. Há 5.000 anos a gente vive dentro daquilo que é chamado de história ou história das nações civilizadas. E esse período histórico tem um marco muito específico, que é a consolidação das cidades-estado, a consolidação daquilo que a gente vai entender então como vida urbana, vida social e de muitas formas hierarquias políticas e também textos escritos. Só que existe um grande período, né, da vida humana na Terra que não é entendido como parte da história, é justamente legado a esse lugar muitas vezes marginal de pré-história, que foi um período muito interessante e que para fazer essa recuperação da história da grande deusa, dessa grande figura feminina, é preciso retornar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para 40.000 anos antes da Era Comum, 40.000 anos antes de Cristo, a gente já pode observar que a humanidade produzia diversos artefatos, dentre eles estatuetas de culto a uma grande deusa, onde essas imagens, essas figuras, elas trazem determinadas características importantes de serem analisadas. Essas grandes estatuetas dessas grandes deusas, grandes e pequenas estatuetas, elas são normalmente corpos femininos, corpos que representam símbolos de abundância, símbolos de fertilidade, muitas vezes também corpos grávidos, né, de mulheres gestantes. Então nós temos aí um desenvolvimento da antropologia que vai se debruçar sobre a arqueologia e observar que essas figuras femininas eram figuras de culto à fertilidade. Essas grandes deusas, desde 40.000 anos antes da Era Comum, eram grandes deusas associadas à fertilidade dos corpos femininos e também à fertilidade da terra. Aqui na Casa do Saber temos a missão de valorizar o conhecimento produzido pela humanidade e levar esse conhecimento de forma acessível ao maior número de pessoas possível. Se você ama aprender, junte-se a nós e torne-se um membro. Você terá acesso a mais de 200 cursos da casa e aprenderá com as mentes mais brilhantes do país. Para se tornar membro, é só acessar o link da descrição desse vídeo e fazer sua assinatura. É muito rápido e você poderá começar os cursos agora mesmo. Para cada novo membro, disponibilizamos uma assinatura gratuita para um professor da rede pública. Essa foi a forma que encontramos de contribuir para a educação do país e com nossos professores. Como queremos que todos possam acessar esse conhecimento, caso você não tenha os recursos necessários para se tornar assinante, escreva para o e-mail suporte@casadosaber.com.br e conte a sua situação. A gente se compromete a analisar o seu caso para uma bolsa parcial.